eu queria falar um pouco nesta noite sobre resistência. Resistência. E dizer que o silêncio não faz parte da resistência. E você vai entender daqui a alguns minutos o que isso significa. Porque talvez alguém tenha visto o tema de hoje, o silêncio não faz parte da resistência. Mas já já você vai entender, tá bom? E eu queria começar lendo o texto que está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos libertados, resgatados do império das trevas e fomos transportados para onde? Para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Quantos sabem que aqui o apóstolo Paulo está falando de uma mudança de ambiente espiritual? Uma mudança de endereço espiritual. Queridos, no dia que nós nascemos de novo, o seu endereço físico continuou sendo o mesmo. Se você era daqui de Aracaju, com certeza o seu endereço permaneceu sendo de Aracaju. Mas você voltou para casa com um novo endereço espiritual. Você foi transportado de um mundo para o outro. Você foi transportado de um terreno para o outro. Você foi transportado das trevas para a luz. O seu endereço mudou espiritualmente falando, ok? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo para a gente que o mundo que nós vemos, o mundo que nós contemplamos, o mundo físico, ele foi feito do que não se vê. E o que eu quero dizer com isso? É que nós estamos tão habituados com o mundo físico, com o que a gente pode ver, com o que a gente pode sentir, com o que a gente pode tocar, mas nós não podemos nunca nos esquecer que o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Existe um mundo espiritual totalmente ativo à nossa volta. Ele é real. Amém? E nós precisamos estar conscientes disso. E assim como o mundo espiritual é real, os seres que habitam nele também são. Zuleika, existem seres no mundo espiritual? Existem. No mundo físico nós temos o ser humano, nós temos os animais, temos a natureza, mas no mundo espiritual existem seres também. E eles estão vivos, muito vivos. E eles estão muito ativos. Embora seja invisível aos nossos olhos físicos, nós só poderemos enxergar esse nível ou esse ambiente se Deus abrir os nossos olhos para isso. E eu sei que existem muitos aqui que já tiveram os seus olhos abertos por Deus e já tiveram um vislumbre do mundo espiritual. Estou falando com alguém aqui? Amém? Mas a gente não precisa ver para saber que existe. A palavra de Deus diz que existe, então a gente acredita. Amém? E então o mundo espiritual, ele está dividido em dois ambientes. Nós temos o reino da luz e nós temos o império das trevas. No reino da luz nós temos Deus e seus anjos. E no império das trevas, Satanás, seus demônios. Tudo é real, gente. Tudo é real. Agora, em Colossenses, eu quero que você abra sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 13.
Está escrito assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que isso significa, Zuleika? Significa que a luz venceu as trevas. Significa que Jesus venceu. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele foi vencido, mas ele ainda não foi destruído. Vencido ele já foi, mas ele ainda não foi destruído. E ele ainda está atuando na terra. E a atuação dele é tão certa que a palavra de Deus deixou instruções claras para nós sobre como nós devemos agir quando ele quiser vir contra nós. E é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago, eles deram a mesma instrução sobre como nós devemos agir quando Satanás quiser vir contra nós. Os três falaram a mesma coisa. Vamos lá? Efésios. E eu vou ler esses três textos e eu quero que você preste atenção para ver se você consegue pegar o que tem de comum nesses três textos, tá bom? Efésios capítulo 6, versículos 11 a 13. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E ele está dizendo, olha, quando o inimigo vier contra você, você deve fazer assim. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Essa é a instrução do apóstolo Paulo. Agora nós vamos ver o que Pedro falou. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. Fala aí para o seu coleguinha aí do lado, seu irmão do lado. Vigia na terra, irmão. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aí vem Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá
de vocês. Temos Paulo, Pedro e Tiago. O que tem de comum nesses 3 textos, gente? O que é que nós devemos fazer quando o inimigo vier contra nós? O quê? Resistir. Resistir. Veja que em nenhum momento a palavra de Deus nos instrui a lutar contra o diabo, batalhar contra o diabo. Não, Jesus já fez isso. Amém? Ele já venceu. E a instrução agora qual é? Resista. Não é para você ir para o embate, não. Resista. Ou seja, fique firme. Não desanima. Não saia da sua posição. Que posição, Zuleika? Mais que vencedor. Mais que vencedor. Como assim? Esta é a nossa posição em Cristo. Romanos 8:37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele com que nos amou. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: mas graças a Deus que sempre, não é de vez em quando não, gente, nem é uma vez por mês, é sempre, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. A versão revista e atualizada diz: sempre nos conduz em triunfo. O irmão Reagan, ele sempre dizia que nós não somos a igreja militante. Nós não somos uma igreja que está tentando vencer o diabo, lutando contra Satanás. Não, Jesus já fez isso. Agora nós temos que nos posicionar. Nós não somos uma igreja que milita, nós somos uma igreja triunfante. Amém? E o nosso triunfo está no triunfo de Jesus. A nossa vitória está na vitória dele. Não foi nada que eu ou você tivesse feito, foi Jesus. Amém? E ele foi lá e conquistou a vitória para nós. Quando ele subiu naquele pódio, todos nós estávamos com ele. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha só, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de Jesus, diga Jesus, está assentado à direita de Deus, à direita do Pai, muito acima. Acima do que, gente? De todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas na que há de vir. Seu problema tem um nome? A situação que você está enfrentando tem um nome? Jesus está acima deste nome. O nome dele está acima deste nome. Ele está acima de todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Aí você lê um texto desse, meu Deus, Jesus está sentado acima de todas as coisas. Então tudo fica muito pequenininho. Quantos sabem que a visão de quem está de cima é privilegiada? Não é verdade? Tudo fica pequenininho quando a gente está em cima. Quem anda de avião aqui sabe disso, né? Na hora que a gente está na terra, tudo é grande. Mas quando a gente sobe e alcança uma altitude, rapaz, as coisas vão ficando tão pequenininhas.
E é assim que Jesus vê as coisas, pequenininhas. Ele está acima de todo poder, de todo nome, de toda tribulação, de toda confusão, de todo diagnóstico, de toda sentença. Ele está acima. Ele está sentado acima. Agora tem um detalhe, gente. Não é só Ele que está sentado acima. Aleluia. Efésios, Paulo continuou dizendo no capítulo 2, versículo 6: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa, queridos, que nós temos uma posição espiritualmente falando, nós estamos assentados com Cristo. Sabe, por isso que alguém já disse, se em algum momento você precisar falar com o diabo, olhe para baixo. Não olhe nem assim. Olhe para baixo. Resistir. A palavra é resistir. Ele foi vencido? Foi envergonhado? Foi. E está sentenciado, e o tempo dele está acabando, e ele sabe disso. Mas ele ainda continua agindo. E aí Deus nos deu instruções claras. Vocês não são qualquer um. Vocês que fizeram uma aliança com o meu filho, com Jesus, vocês se tornaram um com Ele. Vocês estão assentados com Ele. Então, quando o inimigo quiser vir contra vocês, vocês não têm mais que sair para cima dele para lutar, não, ficar firme. Resiste. Agora a questão é como se resiste. Como se resiste? A primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, é que o inimigo que vem contra nós, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Jesus disse que Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Isso significa que quando ele vem contra alguém, ele vem com mentiras. Então, o que nos faz ficar firmes nunca será o nosso choro, nem o nosso desespero, nem reclamação, nem murmuração, nem angústia. A arma de resistência contra um mentiroso é a verdade. Ele vem com a mentira e você se coloca com a verdade. Que verdade, Zuleika? Que verdade? Não é o que dizem a seu respeito. Não são os rótulos que colocaram em você. Não é o diagnóstico médico. Não são as limitações que o relatório de um profissional impôs sobre você. Também não são as probabilidades humanas. Tudo isso pode ser real. Você pega, você ouve, você sente, mas eu estou falando de uma outra verdade. E a verdade é a palavra de Deus. É o que ela diz a seu respeito, é o que ela diz ao meu respeito. E é nesta verdade que a gente fica firme, que a gente resiste. Amém? Eu estava me lembrando, quando eu tive há anos atrás, dando aula lá na Argentina, Deus me deu um presente de poder ir a um concerto do pastor Marcos Witt, ao vivo. Foi maravilhoso, né? Foi num parque lá, foi aberto. E uma multidão lá, foi lindo, foi maravilhoso, foi glorioso. Ele é um homem muito ungido. E na época, ele estava contando o testemunho dele.
porque ele sofreu um acidente gravíssimo de barco. E ele teve múltiplas fraturas nas duas pernas. As duas pernas quebradas em vários lugares. E ele foi socorrido, foi hospitalizado, teve que ser operado e teve que ser entubado. Depois que ele saiu do quadro grave que ele estabilizou, então vieram as probabilidades, vieram os relatórios. E as probabilidades eram com relação às pernas, é que ele teria dificuldades para caminhar. E aí veio uma notícia pior. Como ele ficou entubado, eu não sei se foi na hora que colocaram ou na hora que tiraram, mas afetou as cordas vocais dele. Ficaram meio que danificadas. E ele, morando lá nos Estados Unidos, foi para a médica, fez tudo direitinho, e a médica disse para ele: esqueça cantar. Alguém já te falou para você esquecer de fazer algo que você gosta muito de fazer? Que você não vai mais conseguir fazer isso? Esqueça cantar. E estava ele lá, ao vivo, diante de uma multidão, com a banda dele, com um piano. E o homem que disseram, vai ter dificuldade para caminhar, estava lá, dançando. E ele pegou o telefone dele, ligou para a médica dele, que disse que ele deveria esquecer cantar. Colocou no piano dele. E, gente, deu um show. Para que ela pudesse ouvir um milagre vivo. Ela, como representante da medicina, ela viu o quadro, ela viu a situação. E ela disse, esqueça cantar. Mas sabe, queridos, a verdade sobre nós não é essa. Resista. Ele vem com as mentiras e você resiste com a verdade. Estava ele lá, soltando vozeirão, cantando. E está cantando até hoje, gente. Quando você vai para Lucas, eu acho lindo esse texto. Lucas capítulo 1, versículos 36 e 37. Quando o anjo Gabriel foi visitar a Maria, né, e falou de que ela iria gerar o Salvador da humanidade, aí Gabriel acrescentou uma informação para Maria. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Ela já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aquela que diziam, ali ela é estéril, ali não tem filho não, já está velha. Pois ela lá, grávida de 6 meses. Por quê? Porque nada é impossível para Deus. Uma segunda coisa que eu penso sobre essa questão de resistir, é que resistir, quando a gente ouve a palavra resistir, ela nos dá a ideia de que vai haver pressão do outro lado. Não é assim? Não é assim? Se alguém diz, Zuleika, resiste aí. Olha, eu só preciso resistir a algo que está fazendo uma pressão contra mim. Concordam comigo? Está tendo força contrária. E eu preciso me posicionar para não deixar que aquela pressão venha. Não é assim?
Então, quando a palavra diz resiste, significa o quê? Que vai ter uma pressão que virá contra mim. E qual é o meu trabalho? Fazer pressão do lado de cá. Se ele vem contra mim fazendo pressão, se eu ficar estática, quieta, parada, gente, eu vou cair, não é verdade? Se tem alguém tentando me derrubar e eu não faço nada, eu caio. Mas aí o que eu faço? Se eu sei que tem alguém fazendo pressão contra mim, eu preciso... A Bíblia não diz para eu correr. A Bíblia não diz, corra, Zuleika, fuja apavorada, sai daí. Não, resista. Se esconda, Zuleika. Não, resista. Então, Senhor, é para eu resistir? Ok. Então, pressão de lá, eu faço pressão daqui. Pressão de lá, eu faço pressão daqui. O que eu estou fazendo? Eu estou resistindo. Agora, você vai entender o título. Ninguém faz resistência em silêncio. Eu estou falando de táticas espirituais. Ninguém resiste às obras do diabo em silêncio. Até porque a nossa resistência, eu sei que eu estou fazendo um movimento físico aqui, mas a nossa luta não é física. Debaixo de pressão, querido, só existem duas opções. Ou você cede ou você vai para cima. Ou você fica prostrado ou você se levanta. Ou você fica quieto, aceitando todos os bombardeios do diabo na sua mente, nos seus pensamentos. Ou você abre a sua boca e proclama a palavra de Deus, que é a verdade. E é com ela que a gente resiste. A ordem é resista. E resiste como? Com a palavra. Como é que eu faço pressão contra? Com a palavra. Com a palavra. Ele vem contra e você abre a boca e fala a palavra. Ele sugere uma coisa, você abre a boca e fala a palavra. A palavra, ela pode ser cantada, ela pode ser falada, ela pode ser orada. Faça do jeito que você quiser fazer, mas não fica em silêncio. Abre a boca e proclama a palavra. Amém? Aleluia. Agora, Tiago. Nós vimos que Pedro, Paulo e Tiago disseram a mesma coisa. Resista. Agora, Tiago, ele não deu apenas a tática, mas ele trouxe uma boa notícia também. Tiago foi aquele que disse, resista, que ele vai fugir de você. Resista. E isso não vai durar para sempre, não. Resista. Sabe, queridos, que em algumas situações nós é que determinamos quanto tempo essa situação vai ficar durando? Resista. Que ele vai fugir de você. E resiste como? Com a palavra. O diabo, ele é o pai da mentira. Mas ele é um ilusionista de primeira classe. E ele trabalha para que as mentiras dele pareçam verdade. E é por isso que nós temos que estar cheios de uma verdade que é maior. Que é a verdade da palavra de Deus. É o que Deus diz a nosso respeito. Eu me lembro que quando eu era adolescente, do nada, gente, do nada. Eu já era crente, eu já servia ao Senhor, mas eu não tinha o conhecimento da palavra, de quem eu sou em Cristo Jesus, do que Jesus já fez por mim. Eu não sabia de nada disso. E aí, assim, do nada, sabe?
começaram a surgir uns pensamentos na minha cabeça. Que você nem imagina, né? Como é que isso apareceu aqui? Hoje a gente sabe como aparecem essas coisas. Mas, de repente, um pensamento começou a me perseguir. Você vai morrer. Você vai morrer cedo. Olha o tormento para uma menina de 14, 15 anos, gente. Eu não estava em pecado, eu não estava fazendo nada de errado. Era uma adolescente e o diabo me perturbando. Só que eu não sabia que era ele. E aqueles pensamentos insistindo. Por que você está estudando se você vai morrer cedo? Nem pense em fazer faculdade. Casar, você não vai casar, não. Eu estava debaixo de uma opressão. Só que eu não sabia. E a pior hora era quando chegava a noite. Porque durante o dia, você está com gente, você está conversando, você está trabalhando, você está se movendo. Mas, gente, quando as luzes apagavam, era terrível. Terrível. Eu suava frio debaixo dos lençóis. Eu tremia. E aquela opressão em cima de mim. Você vai morrer cedo. Você não vai casar. Você não tem futuro. E Deus foi tão misericordioso comigo, que como eu não tinha conhecimento da palavra para poder botar o cão para correr, Ele usou uma pessoa com um dom do Espírito Santo chamado palavra de conhecimento. Num culto, um pregador, ele soube pelo Espírito que tinha uma pessoa que estava sendo oprimida nos pensamentos ali. E era eu, gente. E é tão lindo que quando eu fui à frente, aquele homem orou por mim. Olha, é tão mentira, que bastou aquele homem colocar a mão sobre mim, dissipou, feito fumaça. Os pensamentos foram embora, a angústia foi embora, o medo foi embora. Aí, o tempo passa, casadinha aqui em Aracaju, fazendo rema. Na época não era rema, né? Mas era mesmo sem treinamento. Olha ele de novo. Aquele pensamentozinho, ele vai tentar de novo, viu? Aquele pensamentozinho ali, ó, querendo entrar novamente, querendo trazer aquela angústia novamente. Eu disse, opa, agora, gente, agora eu conhecia a palavra. Gente, bastou eu abrir a boca e dizer, Pai, muito obrigada, a tua palavra diz, em robusta velhice, o justo irá para a sepultura, como um feixe de trigo que é recolhido a seu tempo. A tua palavra diz que o Senhor vai nos saciar, vai nos fartar com longevidade de dias. Gente, você resiste a um mentiroso com a verdade. Eu não sei qual é a história que ele está contando para você. Eu queria chamar o grupo de louvor. Não sei qual é a história que ele está contando para você, a mentira que ele está contando para você. Mas o Leica não é mentira não, está escrito, está tudo provado. Mas se é contrário aos planos de Deus para a sua vida, se é contrário à palavra de Deus para a sua vida, então é mentira sim. Fica com a verdade da palavra de Deus. Fica com a verdade da palavra de Deus. Edma se lembra quando nós fazíamos a escola, nós tivemos uma colega que só deu tempo dela fazer Cristo aquele que cura. E ela caiu doente, gente, uma enfermidade gravíssima, quase como câncer, o intestino dela todo gangrenado. Ela não podia se alimentar, ela defecava sangue.
tudo podre por dentro, sentença de morte no corpo dela. Mas cada exame que ela fazia dentro do hospital, ela dizia: é mentira do diabo, eu não vou morrer, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor. Levou meses esse processo, até que o hospital deu alta. Vai para casa, minha filha, tipo assim, vai morrer com os seus, vai morrer em paz com a sua família. E chegou o último dia, naturalmente falando, que não saiu mais sangue, saiu uma secreção preta. E quando a irmã ligou para o médico disse: esse é o último estágio. Prepare a família, ela vai morrer. E ela viu quando a irmã estava chorando, e ela disse: o que foi? A irmã: nada, não me diga o que foi. Não me diga o que foi que o médico disse. Ele disse que é o último estágio. Ela disse: o quê? É mentira do diabo. Eu não vou morrer, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor. E aí na hora, o Espírito Santo levantou uma palavra rema dentro dela, enviou a sua palavra e os livrou daquilo que era mortal. E aquela que dizia que não podia comer nada, sentou na mesa para comer amendoim. E eu tive a grata satisfação de alguns meses atrás encontrar com ela aqui no hall da nossa igreja. Isso já fazem mais de 30 anos e ela continua viva. Ela continua sendo uma testemunha de que a palavra de Deus, ela continua sendo a verdade. Ela ousou ficar de pé. No corpo, não, gente, toda inchada, não tinha força para ficar em pé, mas por dentro ela estava de pé. O diabo fazendo pressão e dizendo: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E ela do outro fazendo: não vou não, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor. Resista, 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 que chega uma hora que ele, Você pode ficar em pé? Aleluia. 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 O silêncio não faz parte da resistência. O silêncio não faz parte. Abra sua boca. Seja em que área for. Se você está enfrentando luta na área de saúde, se o diabo está aí sussurrando no seu ouvido: arrume suas coisas que você vai morrer. Lembra do que a palavra de Deus diz. Deus quer nos fartar com longos dias. Em Cristo nós temos direito a ter saúde. Pensamentos de acusação, pensamentos de condenação por um pecado que você cometeu, mas você já se arrependeu, mas a culpa continua aí dentro, e o diabo tem se aproveitado dessa culpa, e ele tem vindo para cima de você com mais peso de condenação. Sabe, hoje é a noite de você romper com isso, abrir a sua boca
e dizer: eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Ai, o seu passado tão feio, horroroso, Ele lançou no mar do esquecimento. Ele lançou no mar. Não foi num lago, não foi numa piscina, foi no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Aleluia. Levanta a sua voz. Eu não sei em que situação você precisa erguer a sua voz nessa noite, mas nós vamos cantar essa canção. E vai ser agora você fazendo a sua resistência, cantando um aleluia, levantando um aleluia. Ele tem falado nos seus ouvidos, então aumenta o volume. Ele tem sussurrado, fale. Ele tem falado alto, grite. Silencie essa voz opressora que te angustia, que tira a sua alegria, que tira a sua paz, porque tudo isso é mentira. Fica com a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo o que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Aleluia. Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto, cante
alto. Cante mais 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 alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Mais alto que os ruídos. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade Eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor virá das cinzas da fé. Se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor virá das cinzas da fé. Se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Aleluia! 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 Levanto um aleluia. Aleluia! Levanto um Aleluia! 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 Queridos, já houve algo mais impossível do que alguém morto há 3 dias ressuscitar? Rompendo os grilhões da morte. Não tinha ninguém orando por isso. Não tinha ninguém crendo nisso. Mas Deus empenhou a palavra dele. E no 3º dia, o Espírito Santo de Deus entrou no inferno e vivificou Jesus. E o arrancou da morte. E ele aparece novamente, vivo, para os seus discípulos. Há alguma coisa mais difícil do que isso? Aquele que venceu a morte não pode te dar filhos. Aquele que venceu a morte não pode mudar a sua sorte. Aquele que venceu a morte não pode te livrar dessa síndrome do pânico. Aquele que livrou a morte não pode quebrar essa cadeia de depressão. Aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte. Não, é por isso, queridos, não há nada impossível para Ele. Resista, não abre mão das promessas dEle. Abre a sua boca em louvor, afronte as trevas, louvando, engrandecendo o nome dEle. Você que é mulher, que quer ter filho, passeie dentro de casa alisando a sua barriga. Oh Pai, muito obrigada. Oh Pai, muito obrigada. Vai acontecer, vai acontecer.
resista, ele vai fugir. Aleluia. Obrigada, Pai. Não há nada impossível para ti. Você pode sentar, querido. Aleluia. Lembra disso. O silêncio não faz parte da resistência. Ore, declare, fale, cante, mas se levante com a palavra. Vire um teimoso, uma teimosa com a palavra, que chega uma hora que o quadro muda. O quadro muda, porque Deus e a sua palavra são um só. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Há milagres acontecendo aqui, Pai. Cadeias estão sendo quebradas. Hoje é um dia de basta. Hoje é um dia de basta. 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 Chega. 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 Obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus. A tua unção despedaçando julgos, despedaçando julgos, despedaçando julgos, quebrando sentenças, rasgando diagnósticos, quebrando probabilidades. Oh, Senhor. Testemunhos, 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 testemunhos. Oh, angústia indo embora, tristeza indo embora, agonia na cabeça indo embora. Oh, testemunhos, 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 testemunhos. Espíritos opressores batendo em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz, paz, paz. Paz, paz. 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 Paz de Deus. Paz que excede todo entendimento. Paz. Paz. Pensamentos suicidas destruídos em nome de Jesus. Pensamentos suicidas destruídos em nome de Jesus. Oh, alegria de viver, voltando, esperança voltando. Oh, vai deitar, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Descansa essa alma, descansa essa alma, vai dormir. A esperança, a esperança, a esperança. Oh, aleluia. Oh, prostekenderem bandandras terem bandadada serede. Que quendarande que mambadarase. Oh, oh, Senhor. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Chega, basta. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai, cadeias quebradas, prisões abertas. Obrigada, Pai. Obrigada. Ninhos de pensamentos alojados, desfeitos agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Desapareçam. Mentiras do inferno desapareçam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos, decretamos libertação nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, 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 Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Você não vai seguir o ciclo da sua família. Você não vai seguir o ciclo da sua família. Jesus em você quebrou esse ciclo. Jesus em você quebrou esse ciclo. Se levante na sua família. Abra a boca, abra a sua boca. Você não vai infartar como todos os seus antepassados morreram. Não vai, não vai, não vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Senhor. Sua obra está sendo feita nesse lugar. O seu poder está agindo sobre a sua palavra. O seu poder está agindo sobre a sua palavra. O seu poder está agindo sobre a sua palavra. Obrigada, Senhor. Histórias estão sendo mudadas. Histórias estão sendo mudadas. Histórias estão sendo mudadas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada.